Você acompanhou ontem ao vivo aqui no Conexão os detalhes da operação que prendeu os 2 fugitivos da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. E nessa madrugada, os 2 bandidos voltaram para lá, ou seja, 51 dias depois da fuga. Rogério da Silva Mendonça e Deibson Cabral Nascimento foram encontrados no estado do Pará e pretendiam sair do país. A prisão aconteceu numa rodovia em Marabá, sudeste do Pará. A estrada foi fechada dos 2 lados. 3 carros foram parados pela polícia. 6 pessoas foram presas. Entre elas, Rogério da Silva Mendonça, de 35 anos, e Deibson Cabral Nascimento, de 33. Os 2 eram foragidos da Penitenciária Federal de Segurança Máxima de Mossoró, no Rio Grande do Norte. No carro, a polícia encontrou uma pequena quantidade em dinheiro, além de cartões de crédito, munições e 8 celulares. Um fuzil foi apreendido. Os veículos eram monitorados pela inteligência da Polícia Federal com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. As investigações apontavam que a dupla tinha como destino o exterior. Houve inicialmente eu chamaria de um esboço de uma reação com um fuzil ostensivamente apontado aos nossos policiais, mas que frente à ação das nossas equipes, e lá estava o nosso grupo de pronta intervenção, que é um grupo tático, preparado para esse tipo de ambiente, esse tipo de circunstâncias, permitiu que a ação fosse sem uma reação. O grupo que dava apoio à dupla era monitorado por geolocalização dos celulares. Ligações telefônicas também foram interceptadas para concretizar as prisões. Segundo o ministro Lewandowski, os trabalhos devem continuar para descobrir qual organização criminosa deu apoio à fuga dos presos. Nós combateremos o crime organizado, sobretudo com trabalho de inteligência, com integração das distintas forças de segurança nacionais distribuídas, portanto, em todo o território. A fuga do Presídio de Segurança Máxima de Mossoró foi no dia 14 de fevereiro e mobilizou mais de 600 agentes. As buscas envolveram helicópteros, drones, cães farejadores. Toda a operação custou mais de 2,5 milhões de reais. Foi a primeira fuga registrada no Sistema Penitenciário Federal do Rio Grande do Norte, desde que foi construído em 2006, com o objetivo de isolar líderes de facções criminosas. Eles estavam em celas individuais e conseguiram fugir ao retirar as luminárias das celas. Depois cortaram 2 cercas de arame com ferramentas de uma obra que era realizada no local. Os 2 fugitivos pertencem à facção Comando Vermelho no Acre e estavam presos em Mossoró desde setembro de 2023. Nesses 50 dias, eles cruzaram os estados do Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão, até serem presos em Marabá, a mais de 500 quilômetros aqui de Belém. Eles chegaram a fazer uma família refém. Durante a fuga, os 2 criminosos viajaram de barco por 6 dias. Eles partiram da cidade cearense de Capuí no dia 18 de março e chegaram à ilha de Mosqueiro, em Belém, no dia 24. Além de Rogério e Deibson, 12 pessoas foram presas até agora. Elas teriam facilitado a fuga dos 2 homens. E como a gente viu na reportagem, os veículos foram monitorados pela inteligência da Polícia Federal com o apoio da Polícia Rodoviária Federal. E o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, destacou a importância do trabalho de inteligência e de integração das forças de segurança. Para saber mais sobre esse trabalho, a gente faz conexão com a Raquel Galinatti, que é delegada de polícia e diretora da Associação dos Delegados de Polícia do Brasil. Doutora, boa tarde, seja muito bem-vinda. A minha primeira pergunta é em relação aos celulares. A gente viu que depois, a polícia foi divulgando algumas informações que esses bandidos tinham vários celulares, 8 celulares foram encontrados com eles e vários chips que eles trocavam todos os dias justamente para dificultar o trabalho da polícia, que mesmo assim conseguiu fazer a localização. Muita gente se pergunta como que isso é possível. Primeiramente, é necessário que a gente fale que combater o crime organizado, combater o crime por si só já é um conflito assimétrico a partir do momento que as forças de segurança pública, a polícia judiciária, deve se ater estritamente o respeito à legalidade, ao Estado Democrático de Direito e principalmente aos direitos humanos, mesmo falando em combater o crime organizado. Claro que para todas as operações de inteligência e de atuação e de saturação do campo através das polícias ostensivas preventivas, é necessário
irrestritamente o respeito à lei, à legalidade, o amparo e também o respeito à dignidade da pessoa humana. Então, nesse sentido, é sim um trabalho que a polícia, respeitando todo o arcabouço legal, ela tem que se valer tanto de informações que são sim fornecidas e obtidas através de um sistema de telemática, de interceptações telefônicas, dados telefônicos e cruzamento de dados, mas também através de pesquisa em campo, investigação em campo, por fornecimento de material humano, de informações que se busca através de pessoas, até mesmo provas eventuais, informações eventuais daquelas testemunhas que podem ali poder dar laço de um conjunto probatório para poder percorrer esse crime. Lembrando que estes criminosos contavam com o auxílio de, possivelmente, facções criminosas para este meandro, para essa jornada de fuga. Doutora, ontem, inclusive, a gente acompanhou aqui ao vivo na Record News e a gente pôde agora também ouvir na fala do delegado da Polícia Federal que existia uma espécie de comboio do crime, né? Esses criminosos estavam realmente com uma ajuda, tanto é que 3 carros faziam parte desse comboio, mais 4 pessoas foram presas, além dos 2 fugitivos. O que a gente pode imaginar, então, é que já que a polícia fez um monitoramento de celulares, outros suspeitos, outras pessoas estão nesse radar e podem ser presas em breve. Isso graças ao trabalho de inteligência. Com certeza. E é muito ilustrativo quando a gente fala desse comboio do crime, da prática criminosa, em que famílias ficaram reféns, em que violações houveram em práticas de outros crimes para que essa fuga pudesse ter continuidade. A polícia, ao contrário, mostrando e ilustrando, tem que respeitar a lei na busca e na perseguição dos fugitivos, destes criminosos. Então, significa que houve um sucesso na captura e, principalmente, uma resposta do Estado, em que o Estado não permitirá que a criminalidade ela coloque, impute suas regras para tentar desvirtuar o que seria um sistema de justiça penal e a responsabilização penal daqueles que estão lá encarcerados em presídios de segurança máxima, respondendo pela prática do crime. A certeza do castigo, ela deve existir e esta sinalização do Estado, colocando todos os esforços em cooperação do sistema integrado entre as polícias, mostra que a impunidade não prevalecerá em face ao crime. Doutora, inclusive acho importante a gente destacar também que a Polícia Rodoviária Federal ajudou demais com a divulgação das imagens, não é? Isso também é essencial, você conseguir monitorar as estradas, né? Sim, porque através das imagens, denúncias anônimas, o que eu falei, testemunhas eventuais que de repente podem dar o caminho do crime, algum lastro de conjunto probatório para que estes criminosos, não existe crime perfeito. Claro que com um conjunto de associação criminosa no arcabouço ali, do aparato, da estrutura dessa fuga, eles conseguiram driblar muitas vezes a legalidade, o sistema legal, empregando essa fuga, mas sempre através de buscas e obtenção de provas humanas, provas de testemunhas ou oculares ou testemunhas que tenham presenciado imagens ou alguma situação diferenciada, consistiram no conjunto para que desse robustez para a efetivação da prisão, da recaptura desses fugitivos criminosos. Doutora, é claro que foi uma operação de sucesso. Eu acho que talvez, além da captura, obviamente, foi a forma como aconteceu sem nenhum disparo, né? Isso então prova que a estratégia ali do ponto de abordagem também foi algo muito relevante. Sim, mas a gente tem que lembrar que quando criminosos são abordados, criminosos estão em frente, o desrespeito, violando e afrontando o Estado, os agentes policiais, para neutralizar a ameaça ativa e iminente,
eles têm a legitimidade da neutralização desses criminosos. É claro que a gente tem que contar também com o fator desses criminosos não quererem mais afrontar aqueles que estavam em busca da captura. Foi sim bem sucedida, mas principalmente é necessário o fortalecimento dos protocolos de segurança e de investimentos em polícia, porque sem polícia judiciária, sem investimentos em uma polícia que possa ter toda a estrutura para combater o crime, a população ficará subjugada. Então, a gente tem que ter como prioridade máxima estrutura em segurança pública e em polícia judiciária. Parabenizo, sim, claro, todos que participaram, principalmente os agentes policiais, os agentes que integram as forças de segurança, que ali puderam dar uma resposta de que a impunidade não prevalecerá. Já que a senhora citou a palavra investimento, né, algumas pessoas que se questionam sobre o valor, né? Mais de 2 milhões de reais foram gastos para o suporte de toda essa operação. Isso porque foi preciso, por exemplo, mover agentes policiais, existe viagem, a questão de alimentação. Onde é gasto todo esse dinheiro? Onde foi investido, na verdade, todo esse dinheiro? Existe uma situação que saiu da normalidade e houve, sim, a necessidade de esforços de um conjunto de policiais que integram várias forças de segurança pública, dentre a Força Nacional, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, e, claro, que foi também computado já o valor que já sairia na normalidade, e somando aos valores que foram necessários para esse crime em específico, para essa fuga. Então, houve ali o conjunto, a somatória do que já se investe para poder ter de forma permanente as forças de segurança pública, a Força Nacional, as suas polícias, tanto no âmbito federal ou, porventura, as polícias estaduais que também colaboraram aí nesse trabalho de investigação e de saturação para poder empregar a diligência para a captura desses foragidos e criminosos. Então, foi um montante total, tanto do montante permanente como aquele montante que houve de forma extraordinária utilizado. Doutora, um ponto que também me chamou a atenção em relação aos carros que faziam parte desse comboio, a princípio são carros quentes, ou seja, não havia nenhum registro de roubo desses carros, né? E que estavam em nome de alguém. Essas pessoas certamente também vão ser investigadas. É necessário, sim, uma investigação minuciosa e, principalmente, não só a investigação para elucidar de forma clara e completa o desbaratamento de toda essa quadrilha, dessa associação criminosa que contribuiu aí para essa fuga perpetrar por mais de 50 dias, mas principalmente os protocolos de prevenção, de segurança, para que outras situações não se repitam, é necessário a atenção até maior, tanto quanto, né? Tanto para elucidar e para dar uma resposta de todos aqueles que participaram da prática criminosa, mas também na mesma proporção investimentos e protocolos para a prevenção da prática de crimes e de fugas. Ontem, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse o seguinte: quando os policiais perceberam que os criminosos já não estavam mais na região ali próxima à penitenciária de Mossoró, a gente decidiu fazer o quê? Tirar o efetivo mais físico e investir mais em estratégias de inteligência. Ou seja, a partir daí foi intensificada essa ação, esse trabalho de inteligência da polícia com troca de informações. É uma pergunta que chegou aqui para a gente também, de telespectador, acho que é importante a gente colocar aqui. Hoje em dia, todas as polícias trocam informações, todos os sistemas estão interligados, doutora? Estão interligados e é necessário que a gente tenha noção que não houve trabalhos paralelos, os trabalhos foram simultâneos, tanto um trabalho de investigação, um trabalho de polícia judiciária, através de inteligência, de busca de dados, que são também através de captação de interceptação telefônica, telemática, através de busca de provas testemunhais locais e a saturação do local. Mas a gente sabe muito bem, e inclusive a gente aprende nos bancos acadêmicos da escola, da academia de polícia, quanto mais longe
o percurso temporal da prática criminosa, a dificuldade de você poder percorrer esse caminho do crime. Então, há necessidade de muita agilidade, assim, do momento criminoso, da prática criminosa. Porque quanto mais o lapso temporal ele aumenta, claro, a gente tem que ter outras estratégias para a elucidação do crime. Doutora, eu imagino que um caso de grande repercussão como esse, que envolveu muito tempo de trabalho, talvez as informações fiquem ali mais sensíveis, restritas a um certo grupo. Ou não, já que as informações estão interligadas, todo mundo tem acesso. Qual que é a estratégia num caso como esse? Os protocolos que são cumpridos de estratégia de investigação de polícia judiciária, eles variam, eles não são estagnados. E, inclusive, eles podem variar no decorrer de 1 hora, em lapsos temporais muito curtos, porque esses incidentes, eles não têm a previsibilidade. Então, claro que não temos como colocar a padronização de como funciona operações, porque elas são adaptáveis e elas têm a necessidade de adaptação de acordo com o cenário que vai se desenhando. Então, claro que a gente não tem como padronizar, e eu não tenho como falar para você de forma padronizada as investigações, até porque os crimes, eles variam e os periféricos e os elementos que possam surgir também, eles são inesperados e variáveis. Exatamente. Agora, para a gente fechar essa análise, doutora, o fato dos dois retornarem ao Presídio Federal de Mossoró, ou seja, voltarem para a mesma unidade de onde eles conseguiram escapar, é um recado do governo dizendo, olha, a gente aprendeu a lição, a gente reformulou os protocolos, a gente não vai deixar que isso se repita? Eu acredito que, mais do que passar recado, o Ministério da Justiça e Segurança tem como prioridade a estrutura e o fortalecimento nesses protocolos de segurança e investimentos nos presídios de segurança máxima, dos presídios federais. Então, mais do que passar um recado, dar primeiramente a resposta que não existe a impunidade prevalecendo quando da prática do crime e principalmente a reformulação para que tenha sim uma aprimoração cada vez maior para que incidentes, para que erros não aconteçam. Doutora Raquel, muito obrigada pela análise, foi muito bom te ouvir. Uma boa tarde e até a próxima. Eu que agradeço, muito obrigada pelo jornalismo de excelência. A DEPOL do Brasil está à disposição. Muito obrigada.